no coração. Mais uma vez, no mês espírita do 35º, eu já falei por algumas casas. Já falei pelo Luiz Esperança algumas vezes. Já falei pelo Fraternidade Francisco de Assis. Já falei pelo Nosso Lar. Já falei pelo Semente do Mostarda. Gente, já falei promoção, né? Graças a Deus, é uma alegria no coração isso. Isso nos traz tanta felicidade com a presença de vocês. Queria agradecer de coração essa oportunidade, essa honra de falar no mês espírita do 35º, um tema tão interessante, um tema tão importante para nós outros, e eu acredito que para cada um de nós, que é o Consolador prometido em nós. E nós vamos ver o que é o Consolador prometido. Antes, deixa eu contar uma história. Eu perdi a palestra do Consolador prometido em nós. Eu já tinha feito. Sumiu. Eu tive que fazer um backup no meu computador, uma limpeza. Desapareceu. Não achei mais. Mas eu falei assim, não, eu preciso levar o Consolador prometido com esse tema. Eu já tinha alguns estudos prontos que falavam do Consolador, que falava de toda essa história, e pesquisei mais um pouquinho e completei o tema. E eu acredito, no final, eu gostaria que vocês dessem uma nota para ver se eu pelo menos passo para o próximo nível, porque tive que fazer, estava pronto, tive que fazer correndo, mas eu acho que a espiritualidade me ajudou e nós vamos estudar. Então, nós vamos começar pelas 3 revelações. Se é o Consolador prometido, é porque houve outras revelações. Se é a terceira revelação, existiram as 2. E a gente precisa pelo menos conhecer. Para quem não conhece, nós precisamos conhecer as 2 revelações que antecederam a chegada da terceira, que é o Consolador prometido. E por que esse nome? Por que Consolador prometido? Vamos lá. Primeira revelação, Moisés, aproximadamente 1500 anos antes da vinda do Cristo. A segunda, Jesus. A contagem do tempo foi tão importante para o planeta que a partir da chegada dele começou a se contar o tempo no planeta. Porque quando nós queremos falar alguma coisa é antes de Cristo ou depois. Ele dividiu a história do planeta. Afinal de contas, nós espíritas sabemos que Jesus é o governador planetário. Ele, junto com vários espíritos crísticos, uma pleiade de espíritos, formaram o planeta. Esses cristos são do sistema solar, formaram este sistema solar. Há 4,5 bilhões de anos ele já era um Cristo. Depois ele veio estar conosco. O que nós fizemos com ele? Sim, aonde? Na cruz. Palestra espírita tem que responder. Tem pergunta, tem resposta, igual aula. Igual colégio. Porque a aula é colégio. Sabia disso? Na cruz, fomos responsáveis pela cruz do governador. Mas ele no final, o que ele disse? Pai, por quê? E hoje, sabemos? Ainda não. Passaram-se 18 séculos. 1857 chega o Consolador prometido, a terceira revelação. Então vamos lá. A humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, a sublime tarefa da... Alguma dúvida? Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas.
promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Porque o povo hebreu foi o povo escolhido pelo Cristo para preparar a jornada de evolução do planeta. A história do povo hebreu, a gente pode resumir a história do planeta, do começo, do início ao fim da jornada. Qual vai ser o fim da jornada do planeta? Quando chegarmos ao planeta? De regeneração. Não. Puro. Planeta de espíritos puros. Planeta de regeneração é só o terceiro degrau. Nós estamos no segundo. Mas a gente está com pressa, né? A gente está com pressa. Porque para a regeneração, para muitos de nós, já chegou. Já estamos vivendo a regeneração. Por quê? Porque temos aquele amor incondicional em movimento na nossa vida. Como é o nome do amor incondicional em movimento? A gente chama de? Caridade. Muito bem, caridade. Porque o lema da doutrina espírita é: fora da doutrina espírita não há salvação. É isso? Não. Fora da caridade não há salvação. Sim, então amplia uma visão fantástica. Fantástica. Porque não se vincula a nada. Eu posso ser espírita, mas também posso ser qualquer outra religião, sem problema nenhum. Tem algum problema? O que eu preciso fazer é caridade, colocar o amor em movimento. O Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Que morte que ele fala? Física. Que a vida é uma, as existências são várias. E revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo suas. Quem trouxe isso? Jesus. Jesus é a base. É a base da doutrina espírita. Por isso que nós recebemos essa dádiva do Consolador prometido. Vamos lá. Longe de negar ou destruir o Antigo e o Novo Testamento, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que ele revela e lembra tudo quanto Cristo disse e fez. Se é para lembrar, é porque a gente... Se é para dizer, é sinal que nós não compreendemos. No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos à sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Jesus tinha que pagar algum débito? Ele encarnou ou reencarnou? Ele encarnou. Então ele já era um espírito evoluído. Muito. A gente não tem ideia. Porque se há 4,5 bilhões de anos ele já era um Cristo, imagina quando ele esteve na Terra. Ele continuou evoluindo no mundo espiritual? Claro. As potências de Jesus são máximas. A atração dele era de quilômetros. Quer ver? Quando ele chegou em Jerusalém na Páscoa, no último ano, quantos ele atraiu? Porque os apóstolos queriam viajar até Jerusalém pelo caminho mais curto. Qual o caminho que ele escolheu? O mais longo, a Samaria. Mas os apóstolos, que eram judeus, falaram: pela Samaria? Ah, não, por lá não, porque eram as duas tribos do sul e do restante.
e separaram. As 10 que ficaram na Samaria. Tanto é que tinha até outro templo na Samaria, além do templo de Jerusalém, que era para os judeus, das 2 tribos de Judá. Então, ele escolhe a Samaria. Com isso, ele vem atraindo muitos espíritos encarnados e desencarnados ao longo da jornada, até ele chegar em Jerusalém. Vocês lembram? Já tem bastante filme sobre ele. Quando ele entra em Jerusalém, o que estava na profecia? Que ele entraria glorificado. Aí a Igreja Católica nos recorda isso, chamando o domingo de... Vocês estão afinando, muito bom. Obrigada, professor. A terceira revelação, com a função de estabelecer a verdade. A verdade, por quê? Porque ao longo de séculos contaram mentiras. Primeiro, a doutrina espírita mata a morte. A morte existe? Não. A vida continua. As existências? Sim. Que envolve o espírito sobre todos os aspectos. Sua natureza, origem e destino se faz para a humanidade pela luz do espiritismo. Não temos que ter essa dúvida. Não temos que ter. Nós espíritas temos acesso a todas essas informações pelo Pentateuco e pelas obras subsidiárias de Divaldo Pereira Franco, através da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, José Raul Teixeira e tantos outros. São muitos médios, são muitas informações. Vamos. Então tá lá. Só para ilustrar, Jesus no centro, ciência, filosofia. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Porque religião quer dizer a quem? Beto, fantástico. Vai ficando atento que o grupo está aqui, você leva para lá, para aquele estudo. Uma beleza. Sandra, vamos lá. Isso! O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Alguma dúvida? O que é filosofia? Filosofia é pensar. Como qualquer filosofia espiritualista, a doutrina espírita é espiritualista? Sim. Está escrito lá, no primeiro livro. Pelo que, forçosamente, vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Tranquilo? Tranquilo. Deus, a alma e a vida futura. Deus, único, Moisés. A alma, amor, Jesus. E a vida futura? A verdade. A verdade limpa e cristalina. Deus não castiga ninguém. Não é assim? Quem castiga? Ó, vamos fazer. Boa noite. Foi quase. Implantada na Terra por inúmeros espíritos que se identificam coletivamente como espírito da verdade. Teve na codificação de seus ensinamentos um trabalho primoroso de Allan Kardec. Esse é o pseudônimo. Qual é o nome do espírito encarnado? Hipólito? Olha que coral, olha que coisa, Beto. Bacana, né? Isso é doutrina espírita, gente. A gente não tem que ficar parado assistindo palestrante, assim, vidrado. Não, a gente tem que participar, porque participando a gente aprende mais. Não é assim? Lembra do colégio? Aqueles alunos que ficavam lá no fundo, ficavam perturbando, mas falavam, não é assim? E nós temos aqui um representante da Marinha, que é a ordem. Então a gente vai por ordem. Por ordem. Que isso? Vamos lá. Mostrando a ascendência do espírito sobre o corpo físico e sua imortalidade e individualidade após a desencarnação, bem como as relações entre o mundo material e espiritual. Da história materialista, que é uma das chagas da sociedade, e faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Nós somos espíritos encarnados. Não estamos encarnados com alma. Somos alma encarnada.
O verdadeiro valor é o Espírito. Não somos da terra, estamos na terra. Quanto tempo? Depende da programação. Às vezes a gente quebra a programação. Como? Usando mal o livre-arbítrio. A gente sempre tem uma escolha. Todo mundo viu o Homem-Aranha? Não, o Homem-Aranha é um filme da Marvel, lá no cinema. E tem um encontro do padrinho dele, do padrasto dele, da tia dele, né, o tio dele, num carro. E ele conversa, ele já tinha conseguido a mordidinha da aranha para se transformar no Homem-Aranha. O padrinho dele diz a ele: grandes responsabilidades. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Maiores são as responsabilidades. Hoje nós temos acesso ao conhecimento do mundo espiritual. Nenhum espírita que pelo menos assistiu uma palestra não pode chegar no plano espiritual assim: não sabia. Sabia. Você sabia, você já sabia antes, mas você assistiu palestra. Você foi lá no mês espírita do 35º C. Você estava lá. Você quer ver que você estava lá? Aí abre o caderninho que eu fui lá assinar, né, Beto? Eu falei: vou lá assinar porque vai aqui. Você sabia que tudo está gravado no fluido cósmico universal. Entendeu? Então vamos. Sua moral é a moral cristã, pois fortalece o cristianismo em nós, esclarecendo o que somos. Somos espíritos. De onde viemos? Do mundo espiritual. A nossa vida, o nosso lar, não por acaso é o nome do livro, do primeiro livro que fala dessa novidade para a doutrina espírita, porque já tinham outros livros antes de nosso lar falando do mundo espiritual, só que não tinha a codificação para embasar ainda, porque foi antes da codificação. Os estudiosos da doutrina vão ver, e tem um médium que já falava sobre as cidades espirituais na Inglaterra. O que estamos fazendo na Terra? Isso, desenvolvendo a nossa moralidade para que possamos evoluir a um patamar maior. Alguém aqui está com vontade de reencarnar já? Não vamos desencarnar primeiro, né? Tá, vou só avisar, a fila está grande. A fila para reencarnar está enorme. Nós somos mais ou menos 8 bilhões e meio de espíritos encarnados. Sabe quantos tem em torno do planeta? 22 bilhões de espíritos. Entre aqueles que estão vindo pela última vez para tentar uma chance, para abrir a porta da esperança, vamos lembrar do Silvio aqui que partiu para a pátria espiritual, quanto aqueles novos espíritos de escola, convidados pelo Cristo de outras galáxias para nos ajudar a evoluir. Que lindo, né? Eles já estão chegando? Vocês já viram na internet quanta coisa interessante? Desses meninos tocando violino, tocando piano. Já viram? Nossa. Fora matemática, fora respondendo coisas assim, fantásticas. Por que sofremos? Isso. Devedores de quem? De onde? De outras vidas e desta. Porque o sofrimento é só de outra, mas dessa também. E qual a nossa destinação futura? Felicidade. Ontem eu assisti uma palestra no Amor e Caridade chamada Elixir da Felicidade. Sandro, convida eles dois. Já foram? Lenilson e Bianca. É uma palestra fantástica, leve, linda. Convida para vir aqui. Chama, Lenilson e Bianca. Eu tenho o telefone do Lenilson, se quiser, não vou falar. Depois passa para mim.
Então, felicidade. Nascemos para ser felizes. Ao mostrar a verdade, o Espiritismo, terceira revelação, porque se foi a primeira Moisés, Jesus, o Espiritismo é a terceira. De Deus aos homens, chama a si a função de por Jesus. Porque Jesus tem essa fala. Nem Mateus 5, 15, 16. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, da luz de todos que estão à casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus. Esse conhecimento não pode ficar debaixo do alqueire. O que é isso? Vou guardar para mim. Eu quero só para mim. Não, vou convidar todo mundo. Sem vergonha. Não é sem vergonha de ser vergonhista. Sem vergonha de ser espírita. Tem um ventilador? Por favor? Senão eu vou derreter. Então, se a doutrina espírita é boa para nós outros, a gente não tem que convidar as pessoas para participar? Tem. Porque se a base é cristã. Nós, o Brasil, é um país gigantesco. Tem todo tipo de filosofia e religião. Existe o preconceito? Sim, existe. Mas ainda assim, nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O Cristo pessoalmente esteve nessas terras junto com Ismael. Vocês sabem quem é Ismael, né? O anjo tutelar para começar o trabalho. O trabalho começou. E já tinha começado antes. Porque as colônias espirituais estavam construídas antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Iota era moeda, é 1 centavo, seria hoje para a gente. 1 iota é 1 centavo. Se estiver faltando 1 iota, ou seja, 1 centavo, tem que completar. Tudo vai se cumprir. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Como assim em vós? Porque em vós estará com e em. Porque nós somos espíritos. E o Espírito da verdade é uma pleiade. O que está escrito no livro dos Espíritos? Os Espíritos influenciam a nossa vida? Sim. Mas só isso está escrito? E olha, a ponto de nos conduzir. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, está conosco e em vós. E o Espírito é da e de verdade. Essa conjunção da ou de não faz, gente. Tem gente que não é o Espírito da verdade. Não é o Espírito de verdade. Tanto faz. O importante é o sentido do que a gente está entendendo. O que nós vamos entender, que é um Espírito, é uma pleiade. A representação deles pode ser o próprio Cristo, que é o governador do planeta. Nada acontece sem a autorização dele. Consolador prometido, mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas, que vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. Ó, vos ensinará todas as coisas. Por que não ensinou ele lá naquele tempo? Eu não tinha condição, nós vamos ver aqui. E por que vai lembrar? Porque a gente esqueceu. Nós esquecemos o que ele falou. Já se passaram 2024 anos. Isso, mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos. Revelação espiritual. Como aconteceu a preparação da chegada do terceiro milênio do cristianismo? Vocês lembram? Alguma página falava sobre isso? Vamos lá? Ali o livro. Cartas e Crônicas. Quem é o espírito que dá? Irmão X. Humberto de Campos. Psicografia? Francisco Cândido Xavier. Kardec e Napoleão. Logo após 18 Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera primeiro cônsul da República Francesa, então tinha uma história antes. Por que Napoleão? Quem é Napoleão? Por que ele tinha que resolver os problemas da França? Por que a França? Tudo tem um porquê. Reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo século. Qual é o novo século? Século XIX. Eu queria estar nesse Réveillon. 31 de dezembro é Réveillon, gente. Ninguém estava na beira da praia. Estava no plano espiritual, uma reunião gigantesca, onde quem lê a página, não vou botar a página toda aqui não, tem que ler. Humberto de Campos relata quem estava lá. Sócrates, Platão, os pensadores, encarnados e desencarnados. Buda, Sócrates, Platão, Buda, são todos ministros de Jesus. Todos eles lá nessa reunião, religiosos de todas as religiões, todas as religiões que existem no planeta, naquela época, estavam lá, presentes. As futuras também. E nessa reunião ia ser apresentado um espírito. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Terceiro milênio, uma nova era. A Gênese de Kardec. Eis que os tempos são chegados. 31 de dezembro de 1799. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência enriquecerá a indefiníveis culminâncias. Está acontecendo isso? As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje, encarceraram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Era isso? Infelizmente era. Quem não fazia o bem, quem não ajudava a igreja, quem não ajudava as religiões, era considerado herege. Quem trouxesse o conhecimento fora daquela linha de pensamento religioso, escravizando o pensamento, era considerado herege e morria. Muitos morreram por causa do conhecimento. Isso vai acabar. É que o Espírito é um Espírito que está falando isso. Um Espírito de alta hierarquia. Confiamos, pois, o teu Espírito valoroso à governança política dos novos eventos, e o que o Senhor te abençoe. Ele estava falando de um apóstolo. Este apóstolo é Hippolyte Léon Denisard Rivail, que
pega o nome de uma de suas encarnações como druida, mestre druida, nas Gálias. Onde é as Gálias? França. Na França. Então, primeiro tinha que preparar o local. Napoleão tinha que libertar a França, porque a França estava sempre em guerra, principalmente a Guerra dos 100 Anos, que vocês conhecem, com a Inglaterra. Muita coisa aconteceu. Vamos lá. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inolvidável Assembleia se dissolvia. Não vou contar o que se passou nessa Assembleia, porque todo mundo tem que ler. Mas uma coisa aconteceu. Foi apresentado o Espírito para todo o planeta. Todos os espíritos responsáveis por religiões no planeta. Foi apresentado a Allan Kardec, o apóstolo escolhido pelo Cristo como mensageiro, o receptor e o coordenador desta terceira revelação que chamamos o Consolador Prometido. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão, porque Napoleão estava encarnado, mas ele foi levado por dois espíritos até a reunião. Chegando lá, ele ajoelha nos pés de Kardec e ele chora. Ele chora. Nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Olha só quem é Napoleão. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon, Allan Kardec. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, reticente. Ele conseguiu vencer a matéria? Não. Quem é Napoleão? Reencarnado. Júlio César. Júlio César, imperador romano, que deu origem àquilo tudo. Ele reencarna com uma missão: libertar a França. Ele conseguiu, mas ele, no final, ele se entrega, ele perde. Por quê? Porque ele se achou o rei, o absoluto. Nada disso. Ele só conseguiu porque ele teve ajuda, e uma ajuda importantíssima. Consolador prometido. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Naquela época, antes dessa data, o mundo não estava maduro, porque o século, ele não fala da ciência. A ciência progrediu no século XIX de forma vertiginosa. Entre o século XX, o que? É só pensar. Início do século XX, início do século XXI, qual a diferença? Gigantesca. Gigantesca. Hoje acontece uma coisa lá no Japão, a gente sabe, tempo real. Tempo real. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde para ensinar todas as coisas, que o Cristo não dissera tudo, porque não tinha condições daquele povo entender. Se ele vem relembrar, o que o Cristo disse é que este foi esquecido ou mal compreendido. Vamos juntar as duas coisas, né? Esquecemos e deturpamos, não foi? Deturpamos a mensagem, traduzimos de forma errada a moda da casa. O Espiritismo vem à época predita cumprir a promessa de Deus. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por... Isso é tranquilo. E naquela época tinha que ser parábolas. Por quê? Porque o conhecimento só tinha quem tinha muito dinheiro. Caso contrário, nem ler nada, não sabia nada. Era muito pouco. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir.
O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levando o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Mas existem alguns ainda, que a gente ainda não compreende. Mas nós vamos compreender mais para frente. Mais para frente. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Nós estamos passando por dores. Existe muita violência ainda? O que está acontecendo com a humanidade? Está progredindo ou regredindo? Progredindo. Mas a um custo muito alto. Por quê? Porque nós preferimos ir pelo atalho do que ir pela estrada reta. Então é preciso existir um consolador que consola esses espíritos. Quantos atendimentos fraternos nós fazemos na Casa Espírita? Quantos jovens chegam sofrendo de tal forma que a gente não entende? Por que será? É isso. São esses valores. Por isso os tempos são chegados, já chegou. Está tudo aqui. Entendeu a responsabilidade? O que nós nos consideramos? Trabalhadores da? Nós ficamos esperando até a última hora para ser chamado. Não podemos recusar. Vamos chamar. Tudo bem? Está tranquilo? Vai dormir hoje bem? Então tá. Todo mundo tranquilo, né, gente? Podemos ir? Vamos lá. E nós? Não é o Consolador prometido, que agora a gente já sabe quem é, e como veio, e por que veio? E nós? Vamos lá? O que é ser espírita? Esse é um pedacinho que eu peguei de uma palestra de André Trigueiro. Muito interessante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ah, então o espírita não é anjo? Não! Ah, que notícia ruim para sábado, né? Poxa vida, antes do almoço. Vai ter um almoço, né? Olha só. 25º seu comemorando o mês espírita e a gente não, Beto, a gente não se transformou ainda em anjo. Somos espíritos imperfeitos com um esforço para domar as mais inclinações. Somos um cavalo selvagem. Tem mais. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que se apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se ter firme a nada, absolutamente nada, vai para frente. Se a gente não tiver, não. E olha que o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. Sabe o que os Espíritos complementam? Ah, com poucos de vocês se esforçam. Vamos lá. O Espiritismo deve ser compreendido como a aplicação às morais que o Cristo nos ensinou. Para saber quais são, devemos viver os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele disse estudar. Ele disse esperar. Ele disse vir. Então a vivência espírita. A vivência espírita, vivência é o quê? A gente vive todo a prática. A gente tem que botar em prática. Chega de blá blá blá, chega de. Por isso que a palestra pública tem que ser assim, todo mundo participando. Chega de só ouvir, terminou, amém. Vamos embora. Resolveu? Não. Tem que sair e fazer. Tem nas obras espíritas subsidiárias a história de quem trabalhava na Federação Espírita Brasileira. Irmão Jacó chega no plano espiritual e vem um espírito brilhante, uma luz intensa, bonita. Ele olha para ele,
Mas eu não estou brilhando. Estou apagado. Aí o Espírito fala com ele: gosto tanto de você, eu fiz tudo o que você falou. Aí o irmão Jacó: meu Deus, eu só falei, não fiz. Entendeu o problema do palestrante? Tem que fazer. Está gravado. No fluido cósmico tem celular. Um dos méritos da doutrina dos Espíritos são os esclarecimentos lúcidos acerca de informações contidas no Evangelho. São coisas lúcidas e claras, sem véu, sem interpretação, que a gente não vale a pena. Por isso a gente está comemorando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec preparou com todo o amor de férias no litoral da França. E o futuro? Aí a gente já está finalizando, já está acabando, gente. E o futuro? O que o futuro espera de nós? Sermos melhores e colocar em prática tudo que estudamos. São muitos os sofredores. Vamos lá. Pergunta 798. O Espiritismo se tornará a crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Olha o que os Espíritos dizem. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Porque tem ciência na doutrina espírita, tem revelação científica, livros do André Luiz. Tem coisas ali que a ciência ainda não descobriu. No entanto, foi até reclamar com o Chico. 5 médicos foram conversar com o Chico Xavier. Olha, o André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, está dizendo aqui que a célula tem isso, não sei o quê, coisa lá. Isso não existe. Aí Chico fez assim: quem são vocês? Nós somos médicos e tal, não sei lá. Ele: só um pouquinho. Quem foi? Não, estou perguntando ao André Luiz. Quem está aqui? Ele perguntou: olha, o André Luiz, o doutor André Luiz, está dizendo que vocês estão errados. Aí os médicos: vocês estão errados, vocês ainda não descobriram, mas vocês vão descobrir. 10 anos depois eles descobriram que eles estavam errados. Então, não tem jeito, não tem como voltar. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra a convicção. Interessa a quem tomar remédio de homeopatia? São os donos de farmácia homeopática? Não. São os donos dos grandes laboratórios. Porque a homeopatia vem do plano superior, para a Terra. Doutor Bezerra de Menezes receitava o quê? Homeopatia. Curava. Que a gente comia receita. Não tinha dinheiro para comprar, comia a receita, ficou bom. Como assim? Efeito placebo. Que placebo? Não. Faz efeito. Porque é de dentro para fora. O que quer dizer o quê? Não interessa a ninguém que nós somos espíritos, nós somos matéria, depende de matéria. É isso? Não. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causa de inteiramente materiais. Tem gente que hoje vive ainda da religião de cobrar a entradinha lá no céu, um cantinho lá, pode ser um puxadinho, aí custa mais barato, não é isso? Custa mais barato, mas tem que pagar. É isso mesmo? Pergunta 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens a quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como por encanto. Não tem varinha de Harry Potter. Eu estou falando de filme de novo. Harry Potter. Não tem varinha de Harry Potter. A transformação é longa e é diária.
A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa e o Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Cada vez mais vem confirmando. Se eu falar aqui, sintonia, todo mundo sabe o que é? Se eu falar em Wi-Fi, todo mundo sabe o que é? Eu estou ligado no Wi-Fi. O que é o Wi-Fi? Com emissão de sinal. Jesus falava sobre isso. Lá, por isso tem entre nós. Eles entenderam? E hoje, a gente entende? Pô, se ligar o Wi-Fi aqui, eu vou me conectar. Com quem? Com qualquer um que eu queira conectar. Está entendido isso? Poderia ser falado isso lá, no início do século XX. Se alguém falasse de celular, a pessoa ia falar: isso aí é doido. Isso é bruxaria, isso é doido. No século XIX era bruxaria, no início do século XX já era doideira. Ó, esse cara é doido, hein? Ué, não chamaram Einstein de louco? Quantas vezes? Ele teve até que sair do país dele. Vocês viram o filme? Olha, eu falando de filme. Oppenheimer? Viram Oppenheimer? Assistam. Assistam. Eu fiquei assim meio pensando sobre a bomba atômica. Muito sério. Está na Star Mais. Disney. Da Disney, é um stream. Star Mais. Ou bota na internet assim, onde eu posso assistir o filme da bomba atômica. Ou se souber escrever Oppenheimer, que é o nome do criador. Pronto. Aí você vai ver onde está passando e você consegue entrar. Se você for assinante, você vê de graça. Se não, tem para alugar ou para comprar. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Olha Kardec. Perguntas inteligentes para ter respostas inteligentes. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa. É simples assim. Não tinha como falar de doutrina espírita, de revelações superiores antes do século XIX, porque a ciência não estava avançada o suficiente para comprovar. Até hoje tem gente que não acredita. Se você fala assim, eu vi fulano, mas fulano está morto? Não, ele passou ali. Sai fora, isso, meu Deus do céu, sai correndo. Como se espírito fosse alguma coisa de, sabe? Vocês estão vendo os espíritos que estão aqui hoje? Não. Ninguém está vendo? Tem alguém vendo? Tá? Olha só. Mesmo que nós não estejamos vendo, eles estão aqui? Vocês veem o vento? Não. E ele existe? Porque ele balança. As folhas não balançam. Aquilo é o efeito, gente. Aquilo não é o vento, não. Aquilo é o efeito do vento. Balançado as folhas. Não existe. A gente vê isso? Não. É isso. Cada coisa tem seu? Tranquilo? Nós estamos terminando o nosso. Vamos lá. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Agora ficou mais fácil. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Nós estamos recebendo uma semente que ainda vai frutificar mais. Por isso somos trabalhadores da última hora do planeta de provas e expiações. Mas podemos ser os primeiros do... Muito bem, Beto, você é o primeiro da regeneração. Com certeza. Isso aqui é um amigo incondicional. Eu chamo de irmão. Ele e Vladimir são meus irmãos. De verdade. O Sandro já está subindo para essa categoria. Porque ele trabalha pra caramba na doutrina. Ele é um tarefeiro gigantesco. É muito bom. Eu conheci o Sandro assim, nervoso fazendo palestra. Foi uma coisa linda. Será que eu faço? Será que eu não faço? Faz. Vamos embora, vamos juntos. Precisamos todos seguir juntos. É uma caravana.
Estamos todos a caminho da luz. Entendendo e finalizando. Acabou. Vamos lá. Ser espírita, então, não é um tipo de comportamento específico ou uma exigência. Ser espírita é desenvolver critérios de avaliação da realidade que lhe permitam raciocinar, compreender, avaliar tudo que existe e entender a realidade baseados nesses 5 princípios. 5 princípios. Não são os básicos, são alguns, mas são muito importantes. Primeiro, existência. Deus, está lá a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência. Causa primária. Porque nós estamos mergulhados em Deus. Não estamos sem Ele. Imortalidade da alma. Tranquilo? Aí não precisa falar. 3. Comunicabilidade dos espíritos. É possível? Sim. O telefone toca sempre de lá? Mas a gente pode tocar daqui para lá? Pode. Através da? Sandro está afinadinho aqui. Beto, show de bola. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Reencarnação. Acredita ou não acredita ou é uma lei? Nós estamos com o caso de uma menina de 5 anos internada no hospital da Rede Dor, no Rio de Janeiro, com câncer no cérebro. O que explica isso? Ela é filha de médicos. Só a reencarnação. Mas ela vai passar. Vamos continuar irradiando para ela, porque quando o médico, que é o pai dela, falou para ela assim: eu te amo, ela está em coma. Ela sorriu. Se o cérebro está desligado, só o espírito respondeu: eu também te amo. Evolução